Olá, seja muito bem-vindo ao curso Criando REST APIs com ASP.NET Core. Esse é um curso gratuito onde eu vou passar por alguns temas importantes aí quando estamos estudando a parte de APIs. E nessa aula, o tema é criação de CRUD com ASP.NET Core 7. Sem mais delongas, vamos avançando, mas antes disso, aproveite e se inscreve aqui no canal para contribuir aí com o trabalho que está sendo feito, tá? Falar um pouco aqui de mim, brevemente, né? Meu nome é Luiz Felipe, ou Luiz Dev, sou desenvolvedor.NET Sênior, também sou instrutor e mentor. Tenho experiência como desenvolvedor.NET Sênior para o Brasil, para projetos também dos Estados Unidos e também Europa, ambos, né, Estados Unidos e Europa, de maneira completamente remota a partir daqui do Brasil, tá? Também sou 2 vezes Microsoft MVP, recebi a premiação pelas minhas contribuições para a comunidade. Tenho 7 certificações aí da Microsoft, tenho uma especialização em arquitetura de soluções e mais de 600 alunos e também com programa de mentoria para devs.net. Sobre o curso, o público, estudantes e desenvolvedores.net, os requisitos apenas, né? Ter conhecimento dos fundamentos da linguagem de programação C#, e o que vai ser coberto vai ser criação de CRUD com ASP.NET Core 7, né? Ou seja, o CRUD, Create, Read, Update, Delete, né? Operação de criação, leitura, atualização e remoção. Vamos ver também a parte de guardar dados com o Entity Framework Core, como documentar sua API com Swagger e também a parte de mapeamento entre objetos com o AutoMapper. E o projeto vai ser o Awesome Dev Events. Então, é um projeto de estudos para cadastrar eventos de programação. Então, você vai poder aí fazer o cadastro, listagem, detalhes, atualização e remoção de eventos, além aí de fazer cadastro de palestrantes, tá? E as tecnologias e ferramentas que vamos utilizar vão ser o Visual Studio 2022, ASP.NET Core 7, Entity Framework Core e o Swagger. Luiz, eu estou utilizando o Visual Studio Code, posso fazer? Pode seguir, né? A única diferença é que em alguns pontos você vai precisar utilizar aí a linha de comando do .NET, enquanto eu vou utilizar aí a interface do próprio Visual Studio para fazer isso, tá? Vamos começar aí pela parte do conteúdo, o que é ASP.NET Core. Então, o ASP.NET Core é um framework web, né, de código aberto, open source. Ele é multiplataforma, leve, de alta performance para a construção de aplicações web modernas, tá? Eu não sei qual background que você tem, né, qual o seu histórico, se você, por exemplo, estava mais focado em desenvolvimento desktop, depois quer conhecer mais sobre a parte de web, ou se você já conhece web, enfim, tá? Então, aqui já para conhecer que é uma parte importante, que é o framework que está sendo mais utilizado para a parte web, né, atualizado. Inclusive, ele foi lançado em junho de 2016 e ele está na versão .NET 7. E ele é a escolha padrão para os novos projetos na plataforma .NET. Além disso, ele tem alguns recursos nativos, né, como configuração por ambientes, injeção de dependência, entre outros recursos, tá? Vamos aqui focar na parte de alguns conceitos relacionados ao desenvolvimento de APIs REST, como HTTP e REST APIs, tá? Então, o protocolo HTTP ele é o protocolo base de comunicação na web. Então, incluindo aí a comunicação a recursos de APIs, né? Então, quando você está lá abrindo seu browser, você digita um endereço e aperta Enter, você vai receber aí, né? Vai aparecer a tela carregada. Então, isso foi feito aí uma requisição para obter, né, esse código HTML e renderizar aí no seu browser, tá? Então, você tem aí algumas características, como, por exemplo, os cabeçalhos, né, de HTTP, que eles vão permitir você atribuir dados extras, né, à requisição e também nessa correspondente resposta HTTP. Então, temos aí alguns cabeçalhos, né, comuns, como Content Type, Content Length, Authorization, Cache Control, User Agent, são alguns dos cabeçalhos comuns aí que você encontra, né? Tem diversos outros, mas são alguns comuns, tá? E aí você tem, né, para cada requisição, você vai ter um status de resposta de uma requisição HTTP, que é o quê? É basicamente um código numérico que vai representar o resultado dessa requisição, tá? Então, você vai fazer uma requisição, né? Você vai lá atribuir, né, alguns cabeçalhos para o envio, vai receber uma resposta que também pode ter outros dados novos, né, através de cabeçalhos, e finalmente você vai ter um status dessa resposta. E aí você tem alguns status HTTP que são mais comuns. Então você tem aí o 200, né, que significa ok. Então ele geralmente, né, ele significa sucesso, e aí ele geralmente contém alguns dados de retorno, né? O 201 created, ele indica sucesso também, e ele geralmente vai retornar o quê, né? O 201 created é um código que algumas pessoas, na hora de desenvolver APIs, elas se confundem um pouco, tá? Então o que acontece no 201 created? Ele vai retornar, né, uma representação do objeto que foi criado,
né? Pode ser, por exemplo, o objeto que foi enviado, né? A próprio JSON que foi enviado, ela pode retornar isso também no corpo de resposta. E aí ele vai retornar o URL de detalhes nesse cabeçalho, né? No cabeçalho especificamente chamado location, tá? E aí nesse cabeçalho location você vai poder fazer uma requisição para o objeto que acabou de ser criado, tá? Aí tem o 202 accepted, né? Que está aqui no meio, ele não está em destaque, que ele indica sucesso também, mas que ele está indicando aí que teve um processamento posterior a ser executado no fluxo. Então, foi um sucesso, deu certo a requisição, mas ainda vai ter algum processamento posterior. Né? 204 também indica sucesso, só que ele indica que não tem dado de retorno, né? Um no content. 400, bad request, ele é um código de erro, então ele geralmente vai indicar um erro nos dados da requisição, ou seja, tem algum, provavelmente pode ter um valor inválido que você esteja enviando, né? Um caso clássico aí é o tamanho da string, por exemplo, né? Da cadeia de caracteres. Você quer nomear, por exemplo, né? Por exemplo, no nosso caso, né? Vai ter o título do evento. Se você passar, por exemplo, de tantos caracteres, você pode receber, por exemplo, um bad request, né? Um valor inválido, e aí você vai ter que corrigir, né? Você pode retornar a mensagem de erro, que assim o cliente da API ele vai poder se adequar e corrigir, tá? Alguns outros códigos, o 401 unauthorized, né, ele também indica erro, e ele indica que uma requisição precisa ser autenticada, tá? Tem 404 not found, ou seja, é o outro código de erro, né, um código muito famoso aí, e ele indica que o recurso que você está buscando, ele não foi encontrado, né? Então é um código, inclusive, muito comum quando estamos na web, alguma aplicação aí acaba saindo do ar, você vai encontrar lá aquela página not found, ou estamos em manutenção, alguma coisa do tipo, tá? E o 500, né, que é o Internal Server Error, né, quer dizer que um erro não esperado, né, um erro não tratado na sua aplicação foi retornado para o usuário, né? Então isso é um erro problemático, porque idealmente a gente não vai querer ficar lançando erros 500, mas acaba acontecendo, tá? E aí, você além do código de status do HTTP, você vai ter também, né, uma representação, vai ser representado por uma ação. Então, algumas ações, né, os chamados métodos HTTP são get, post, put, delete, que são os 4 mais comuns, tá? Você tem o patch, ele também é utilizado, mas digamos assim que ele não é tão utilizado, tá? Mas ele é utilizado de fato. E aí, junto com o status HTTP, né, o código de status, os métodos HTTP eles são uma das fontes mais comuns, né, para confusão e também falta de alinhamento. Porque quando estamos integrando sistemas, é muito importante que enviemos, né, que utilizemos os métodos HTTP, né, que utilizemos os métodos HTTP corretos e também que a gente entenda, tá, quais são os caminhos, né, dos recursos na nossa API, qual o retorno, tentar interpretar aí os códigos de resposta, porque como você viu, temos códigos de erro. Agora imagina que por aí, né, eu já tive que trabalhar com isso, tem algumas aplicações que elas dão um erro, mas elas enviam um código, por exemplo, 200. Então fica complicado você tratar alguns erros desse tipo, porque a API está retornando um sucesso, né, um código de status HTTP de sucesso, mas na verdade ocorreu um erro. Então é muito importante alinhar bem, seguir as melhores convenções, as práticas, as boas práticas, para a gente conseguir simplificar o processo de integração entre sistemas. Tanto para nós integrar, né, com nossa aplicação com outra, quanto, né, se nós quisermos que outras aplicações integrem com as nossas APIs, tá? E algumas respostas que são comuns, né, por cada método HTTP, temos aí o GET, né, que geralmente vamos querer retornar aí um OK, ou um not found, caso você esteja buscando por um item específico, tá? Você esteja utilizando um identificador, só que aí em caso de listas, né, se você está retornando, por exemplo, me dá todos os eventos, tá? Geralmente você vai retornar um OK com uma lista vazia, porque você não está buscando por um identificador específico, tá? Mas se você está, por exemplo, buscando por um evento com um identificador específico, aí sim você poderia retornar aí, por exemplo, um not found, tá? O post geralmente vai retornar o created, ou você pode retornar um bad request caso os dados sejam inválidos. O put, você geralmente vai retornar um no content, né? Você vai atualizar, se foi sucesso, retorna no content. Só que se você estiver tentando atualizar um recurso que não foi criado, você pode aí retornar, por exemplo, not found, ou você pode, por exemplo, tentar retornar um bad request caso seus dados são inválidos, né? Os códigos, dados de atualização desse objeto que você esteja querendo realmente atualizar, tá? E o delete é um no content, geralmente quando você tiver um retorno de sucesso, e o not found, caso você esteja tentando, por exemplo, deletar um recurso que não foi encontrado baseado naquele identificador, tá?
vamos falar aí de REST APIs, tá? Um conceito que eu não cheguei a comentar aqui, né, é o próprio conceito de APIs, né? Então, a API é basicamente, né, esse elemento que vai servir para como interface de comunicação da nossa aplicação. Então, ele vai permitir aí que uma aplicação se comunique com outra, tá? E isso permite também que você comunique pelo menos com outra, mas ele vai permitir, na verdade, diversas outras aplicações se comunicarem com a sua aplicação. Então, você define aí uma API, você vai definir aí uma série de pontos de acesso da sua API, e através desses pontos de acesso, né, outras aplicações vão poder se comunicar com a sua aplicação, e aí você pode retornar dados, informações, cadastrar, enfim, tá? E aí, o que seria REST API? Então, uma REST API seria uma API, né, que ela segue algumas convenções e padrões definidos pelo REST, né, que é Representational State Transfer. Ele é um padrão, né, utilizado para definição de interface de comunicação entre sistemas, e ele é comumente utilizado aí com o protocolo HTTP. E aí, quando estamos falando de REST, temos aí entre as principais definições o principal conceito aí de recurso. Então, um recurso representa basicamente um objeto que está sendo, né, explorado, né? Explorado não quer dizer aí nada de ruim, né? É simplesmente que ele está sendo explorado, está sendo descoberto aí em operações das interfaces, né? Então, alguns exemplos aí de pontos de acesso REST, por exemplo, API/DevEvents, por exemplo, para operações de GET, que seria listar todos os eventos, ou POST para cadastrar um novo evento. Um caminho como API/DevEvents/1, né, estamos passando um identificador, por exemplo, aí poderíamos fazer tanto um GET, que seria para consultar, né, um evento com esse identificador, ou fazer um PUT para atualizar um objeto, né, evento nesse caminho, ou um delete para removê-lo, tá? E aí, se você quiser cadastrar, por exemplo, um palestrante, você poderia fazer API/DevEvents/1/speakers, né? Você está navegando aí pelo DevEvents, um evento de identificador especificamente 1, e aí você /speakers, você consegue aí, por exemplo, fazer um post e cadastrar um novo palestrante, tá? Temos o conceito aí de controllers e actions, né? Então temos aí que os controllers, né, são as classes que agrupam um conjunto de actions e que herdam geralmente controller ou controller base, né? Para APIs geralmente vai ser de controller base. Eles vão agrupar aí de maneira lógica baseado no recurso que que está sendo acessado. Então, no nosso caso, poderíamos criar, por exemplo, um controller chamado aí DevEvents Controller, tá? E aí as actions, elas já são os métodos que vão estar contidos nesse controller, e ela vai representar os pontos de acesso de nossa API, né? E aí o ponto, basicamente, esse ponto de acesso você vai definir através de rotas, né, através dos métodos HTTP, e geralmente o tipo de retorno aí vai ser o action result, que aí você vai utilizar aí alguns métodos que vão ajudar você a representar essas respostas, como métodos OK, not found, entre outros métodos que vai ficar bem claro quando vemos mais à frente, tá? E aí um aspecto que é bem importante, tá? Que é separar os modelos de dados de entrada e de saída no modelo de domínio. Isso vamos trabalhar bem na parte, né, de mapeamento entre objetos, tá? E aí com isso a gente vai conseguir evitar a exposição de dados que sejam, por exemplo, confidenciais, né, nas nossas entidades, e que eles deveriam ficar apenas na entidade. Eles não deveriam, por exemplo, sair da nossa aplicação, né? Deveriam ficar, por exemplo, né, na nossa entidade, e a gente definir um modelo de saída, né? E esses modelos de entrada e de saída, eles são basicamente DTOs, Data Transfer Objects, e aí você tem, por exemplo, input models, modelos de entrada, view models seriam os modelos de saída. Vamos trabalhar mais isso ao longo do curso, tá? A parte de injeção de dependência, que é basicamente uma técnica onde a gente extrai a responsabilidade de instanciar uma dependência para fora da classe, né? E aí a gente vai geralmente passar através de um construtor, né, uma instância do objeto, e aí a gente consegue, através do uso de uma interface e da injeção de dependência, conseguimos aí melhorar a nossa testabilidade da nossa aplicação, né? E além disso, a gente consegue também diminuir acoplamento, tá? E no ASP.NET Core existem 3 tempos de ciclo de vida de um objeto, quando estamos fazendo injeção de dependência, que é o Transient, o Scoped e o Singleton. Então, no Singleton, a gente tem a mesma instância do objeto sempre sendo utilizada em todo o escopo da aplicação, mesmo entre requisições diferentes. Então, a gente, inclusive, vai utilizar essa forma para conseguir armazenar dados como se fosse em memória. E vai criar um objeto, deixar ele como se fosse um Singleton, sempre atualizando o status dele, sem precisar utilizar um banco de dados, tá? E no Scoped vão utilizar uma instância para requisição inteira, tá? Então, entre requisições, já esse objeto vai ser diferente, tá? E aí, finalmente, no Transient, é a cada instância por uso, né? Então, você pode utilizar diversos
vezes, né, um objeto dentro de uma aplicação, né, via injeção de dependência, só que na mesma requisição vão ser objetos diferentes a cada vez que você for utilizar, tá? E aí, que tal implementarmos aí o nosso Crude, tá? Então, compartilhando aqui a tela, vamos utilizar o Visual Studio, tá? 2022. Vou criar aqui Create a New Project. Vamos criar aqui, selecionar, né, ASP.NET Core Web API. Se você não achar, tá aqui na lista, ó, C#, Web, você achar aqui ASP.NET Core Web API, tá? Importante, porque senão, se você criar um formato, um template errado, pode ser que você acabe vendo outras pastas que não é o que você vai querer ver, tá? Então, importante. Vamos chamar aqui de awesome devevents.api. Eu vou chamar solution apenas de devevents, tá? Não vou passar a parte de .api, vou chamar só o meu projeto de .api. Passar next aqui e aí vai deixar o resto das informações por padrão, tá? .NET 7 e esperar criar a nossa aplicação, tá? Pronto. Boa. Criamos aqui nossa aplicação. A gente vê aqui o nosso controller, né? A gente tem que ter um controller aqui por padrão. Eu vou aqui, botão direito, add, class. Vou adicionar aqui um novo controller, né? Vou adicionar uma nova classe. Você pode criar, por exemplo, utilizando aqui, por exemplo, API Controller Empty, tá? Pode ser, se facilitar para você, show. Geralmente eu prefiro criar vazio e a partir daí implementando. Mas para facilitar, a gente pode criar aqui, utilizando esse modelo aqui, API Controller Empty, tá? Vou chamar ele aqui de Dev Events Controller. Pronto. E aí você vai ter o formato já pronto do seu controller, tá? Olha o que eu vou fazer. Vou fazer o seguinte, vou substituir aqui a rota. Tirar esse controller aqui e botar Dev Events. Porque se você deixar aquele controller entre colchetes, ele vai basicamente pegar esse nome aqui, né? Antes do controller e vai colocar na rota, tá? Vou fazer o seguinte, eu vou criar uma pasta aqui, por enquanto, chamar ela de Models, que é para a gente começar a trabalhar a nossa parte das nossas entidades, tá? Posso criar também uma pasta chamada Entities, na verdade, acho até que vai ficar melhor, tá? E vai separar um pouco o nosso modelo das nossas entidades, tá? Vou criar a nossa entidade, vou chamar ela de Dev Event, tá? E vou fazer o seguinte, eu vou criar algumas propriedades nela. Então, vamos lá, vamos começar aqui. Vou chamar ela, primeira propriedade, um GUID, né, que vai ser nosso identificador único. Vou chamar aqui nosso title. Vou chamar o nosso string description. Nosso evento ele vai ter um título, uma descrição. Ele vai ter, por exemplo, uma data de início. Uma data de término. Aí a gente vai ter, por exemplo, uma propriedade que vai dizer se ele foi deletado ou não, is deleted, né, uma booleano, verdadeiro ou falso. E aí eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter uma lista que eu vou chamar aqui de Dev Event Speaker. Aqui de speakers. Tá? E aqui não existe ainda, né? E agora, o que a gente faz? Eu vou criar aqui esse tipo Dev Event Speakers, tá? Vou criar aqui uma nova classe para ele. E aí depois eu vou trabalhar em cima dela, tá? E aí eu vou fazer o que aqui? Eu vou ter o meu construtor. Inicialmente vou deixar ele vazio. Por que, Luiz? Porque a gente vai utilizar ela diretamente na nossa API, tá? E aí, quando a gente for mexer com a parte de modelagem de diversos modelos, né, mapeamento, aí eu começo a adicionar outras coisas, tá? A gente começa a adicionar outras classes, adicionar um construtor bem bonitinho, tá? E EasyList eu vou começar ele como falso, ele não está removido assim que a gente criar ele, tá? E aí eu vou fazer o quê? Vou criar dois métodos. O primeiro método vai ser o quê? Método de atualização. Esse método de atualização ele vai receber o quê? Quais são as informações que eu vou poder atualizar o meu evento? Posso atualizar, por exemplo, o título, a descrição, a data de início e a data de término. Tá? Então, vou atualizar aqui title igual a title. Descrição igual a descrição. Data de início igual a data de início. E data de término igual a data de término. Beleza? E vou ter aqui um método que eu vou chamar ele de delete.
vai simplesmente, bem simples, ele vai só fazer isDeleted igual a true. Tá? Show de bola. Vou vir aqui para o meu DevEventSpeaker. Vou criar aqui algumas propriedades nele, como o meu identificador, o meu nome, o título da palestra, o meu título, a minha descrição da tarefa, da palestra, e talvez o meu link do perfil do LinkedIn. Né? Palestrante normal pedir isso, tá? E aí o que a gente vai fazer agora? Eu vou vir aqui no meu controller. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma pasta aqui, vou chamar ela de persistence, tá, em inglês. Então, o que vai ter nessa pasta persistence? Vou criar aqui algo que vai ser chamado de DevEventsDBContext, que vai ser aqui, vai ser como se fosse o nosso objeto que vai armazenar, né, o estado do nosso banco de dados. Só que nessa primeira aula, eu só vou fazer o quê? Eu vou armazenar meu DevEvent e, basicamente, é isso. Eu vou só armazenar ele para ficar atualizando mesmo em memória, tá? Então, eu vou fazer aqui meu construtor e vou inicializar meu DevEvents com uma lista vazia aqui dele, tá? Então, com isso, qual vai ser a parte boa? Eu não vou precisar ainda me conectar no meu banco de dados, tá? E aí, o que eu vou fazer para você ver? Eu vou vir aqui na minha classe Program, que tem as minhas configurações aqui da minha API, tá? E aí, eu vou adicionar esse meu contexto de dados. Opa, nesse caso, só singleton mesmo, tá? Eu vou adicionar esse meu contexto de dados como singleton, ou seja, ele vai funcionar como se fosse um banco de dados em memória, né? Ele vai ficar sempre usando essa mesma instância, ele vai poder ir explorando, né, aumentando aí a quantidade de eventos e atualizando também. Então, eu vou vir aqui, abrir meu controller e vou começar a implementar meus pontos de acesso, tá? Olha o que eu vou fazer aqui. HTTP GET, vou usar uma anotação HTTP GET. Vou chamar aqui GET ALL, né? Vou deixar aqui por enquanto assim, né? Eu vou replicar aqui algumas vezes e a gente vai atualizando os caminhos, tá? O segundo vai ser get by ID. Eu vou receber aqui um widget, passar o ID, tá? Esse vai ser o get by ID. Eu vou depois ter o post, onde eu vou cadastrar um dev event. Então, aqui dev event, tá? E aqui eu vou ter aqui meu update. Eu vou receber também um dev event. Tô só alterando aqui as coisas, tá? Importante, ó. O que é post, vou colocar HTTP post. O que é update, vou colocar HTTP put e vou passar aqui o nosso ID como parâmetro, tá? Porque a rota vai ficar basicamente como API barra DevEvents barra o meu GUID, né? Claro que isso não é um GUID, mas enfim, né? Realizando um put, tá? Deixa aqui por enquanto. E no último eu vou fazer um HTTP delete. Ele vai receber também um ID para poder identificar qual o recurso que a gente quer deletar, tá? E aí, com esses pontos de acesso já definidos, tá? Então, quando eu faço isso aqui, eu estou determinando um parâmetro, né? Assim como eu estou fazendo essa URL. Ele vai pegar esse valor aqui, né? Que está entre chaves, ele vai passar para essa variável de mesmo nome, e aí você vai poder acessar esse ID quando for feita uma requisição, tá? Vou fazer aqui um construtor, e pelo construtor eu vou acessar o meu DBContext. Luiz, como faz isso? Lembra que a gente fez a injeção de dependência dele como singleton? No momento que a gente faz isso, né, como a gente faz injeção de dependência, a gente já está permitindo aí acessá-lo via construtor, tá? Vou chamar ele aqui, passar um underline, né, underscore, para ser um campo privado, tá? Que é questão de nomeação mesmo, tá? E aqui agora, olha o que a gente vai poder fazer. Olha só o que a gente irá poder fazer a partir de agora. A gente vai poder começar a acessar os métodos, né? Na verdade, acessar o nosso DBContext para retornar os dados. Então, o que eu posso fazer aqui, por exemplo, os meus dev events, eles vão ser igual ao meu context, .dev events, .where, eu posso adicionar uma cláusula, por quê? Porque pensa só que eu tenho lá o meu isDeleted. Eu não quero retornar, né,
da minha API se o evento estiver cancelado. Então, eu vou buscar pelos eventos que não estejam cancelados. Tá? O getById, eu vou pegar ele aqui. The context.devEvents.singleOrderFor, onde o ID seja igual ao ID. E aí, retornar, ok, passando meu devEvent. E se o devEvent for igual a null, eu posso retornar not found. Tá? Meu post pode ser bem simples, né? Context.devEvents.add devEvent. E aqui eu simplesmente retorno, por exemplo, vai retornar um created action. Passar aqui qual o nome da minha API que vai ter, que vai poder ser recuperar esse objeto que acabou de ser cadastrado, né? Que foi aqui meu getById. Passar aqui meu parâmetro, que é o meu ID, vai ser igual a devEvent.id. Vai ser gerado. E aqui eu vou passar o meu objeto, que pode ser, por exemplo, o meu próprio devEvent. Tá? Então, olha só o que a gente está fazendo aqui. A gente já está construindo aqui a nossa API. Tá? E aí, finalmente, o que a gente vai fazer agora vai ser o nosso put. Como vai funcionar o nosso put? A gente vai ter que primeiro fazer uma consulta e depois que a gente irá poder realmente atualizar. Então, eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui isso aqui no nosso getById, fazer devEvent.update, passar minhas informações da devEvent, por exemplo, aqui está meio confuso, tá? Vou chamar aquele de input, né, modelo de entrada, eu vou chamar ele aqui de input, e aí vai fazer o quê? Input.title, input.description, input.startDate, input.endDate. Só corrigir aqui. E aqui, com isso, a gente vai poder fazer o quê? A gente está buscando o nosso devEvent, né, nosso objeto de memória. Se for nulo, retorna o not found. E se não for nulo, a gente atualiza com os dados que veio aqui, né, desse modelo de entrada. E aí a gente pode retornar, por exemplo, um no content. Como não está em memória, não vai ter problema, porque ele já vai ser atualizado no nosso objeto direto. E, finalmente, aqui a gente pode fazer uma coisa bem similar. A gente vai consultar, vai chamar aqui devEvent.delete, retornar o content. Então, olha só como está ficando aqui a nossa API. Né? A gente tem aqui o nosso API barra devEvents, um get. Temos aqui o nosso API barra devEvents barra algum widget, um get. Temos aqui o nosso post para cadastrar um novo. Temos o nosso put e temos aqui o nosso delete, a nossa API. Tá? E aí, com isso, a gente vai poder testar a nossa API para ver como está funcionando. Tá? Então, essa questão aqui das anotações é algo que você tem que prestar atenção para não acabar não colocando de um jeito e depois... Aí temos aqui, então, nosso getAll, como havia, apenas repassando aí todos os nossos pontos de acesso que temos, né? Nosso getAll, que vai trazer todos os nossos eventos que estejam no estado não removidos, tá? Ou seja, isDeleted falso, tá? Vamos retornar aqui como ok. O nosso get, onde a gente vai passar o identificador aqui no caminho da URL, tá? Pegando aqui, capturando aqui através das chaves e o ID. Aqui nessa variável, vamos utilizar ele para buscar, né, um elemento único aqui em cima do nosso devEvents, né? Lembrar que esse meu contexto de dados, ele ainda não é um banco de dados de fato, né? Ele não está se comunicando com um banco de dados de fato ainda, tá? Eu estou simplesmente mantendo uma lista aqui mesmo, né, numa classe, e eu estou utilizando aqui injeção de dependência para deixar isso como se fosse um objeto singleton, ou seja, ele vai ser o mesmo objeto entre requisições, e com isso vamos conseguir aí simular um banco de dados em memória bem simples, tá? E aí eu vou fazer a busca por ele, se ele não achar, retorna not found, se não, retorna ok. Post, vamos passar aqui um evento no corpo da requisição, tá? Uma dúvida muito comum é, Luiz, não preciso aqui passar a minha anotação from body, tá? Então, você não precisa mais fazer isso, tá? Quando você utilizar aqui a anotação API controller, tá? Então, com isso, você não precisa passar aqui essas anotações específicas, por exemplo, como from body, tá?
Aqui vamos fazer uma atualização, vai ser um put, tá? Então vamos passar aqui o nosso ID como parâmetro da URL, tá? E aqui o input ele vai ser obtido através do corpo da requisição, tá? Um JSON. Então vamos fazer mesmo um esquema bem similar antes na busca né, por ID. Vamos buscar por ID. Se ele não existir, já retornamos not found, né? Então se você colocar aqui o ícone, você vai ver o código no 404 not found, tá? E aí o que você pode fazer depois é chamar o update, passando as informações específicas que podem ser atualizadas e finalmente retornar aqui o no content, né, código 204, tá? Delete, finalmente, né, o caminho vai ser, vamos pegar o ID aqui via parâmetro de URL, eu vou passar o HTTP delete, né, como método HTTP, fazer novamente uma busca, retornar not found se não existir, chamar o nosso método delete, lembrando que ele só seta, né, só vai realmente definir o valor como isDelete igual a true, e finalmente retornar o no content, tá? Então vamos lá, vamos executar a nossa aplicação para ver aí o que dá. Será que vai dar erro? Será que não vai dar erro? Vamos saber agora, tá? Vou aqui pegar nosso gerador de GUIDs, tá? Vamos aqui executar nossa aplicação. Confiar aqui no certificado do ASP.NET, tá? Beleza. Para agora a nossa aplicação ser executada. Entendi. Agora não. E olha que legal, né? Quando a gente executa a nossa aplicação, ele já abre aqui o Swagger, né? Que vai ser, inclusive, um tema de uma aula mais para frente, onde vamos dedicar a entender melhor o Swagger e também a customizar aí a nossa documentação. Então, o Swagger ele vai permitir, né? Realmente documentar nossos pontos de acesso, né? Nossas APIs, né? A partir do nosso controller, a partir das nossas actions. E aí, o que ele vai fazer vai ser... Ele vai listar aqui de maneira visual e vai nos permitir fazer e interagir com ele. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, clicar no tryout, clicar em execute, e vai retornar aqui uma lista vazia, tá? E aí vai poder começar a interagir com a nossa API. Então, veja aqui o exemplo. Eu vou fazer o seguinte, vou abrir aqui, eu não vou passar nem speakers, nem isDeleted, tá? Não é necessário. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar o ID manualmente. Luiz, por que você está passando o ID manualmente? Lembrar que a gente não está trabalhando ainda com banco de dados, então eu vou preferir, por enquanto, a gente vai passar o nosso ID aqui e depois, mais para frente, a gente vai se preocupar aí com a parte do banco de dados em uma aula mais para frente, tá? Luiz Felipe, o evento, na verdade, né? Luiz Dev Summit, olha que nome legal, ó. Será? Então, enfim, evento de TI. Data de início, por exemplo, vamos colocar aqui dia 30 e com término dia data 30 também. Vamos começar aí, por exemplo, 8 da manhã. Né? Tá, vamos me preocupar com as outras unidades. Terminando aí, por exemplo, às 8 da noite. Então vai ser o dia inteiro aí de evento, né? Tá? Vamos executar aqui. Olha que legal a resposta. Retorna código 201, né? Created. Então ele foi criado. Ele retorna aqui no cabeçalho location, ele retorna aqui o caminho onde podemos acessar o nosso recurso. Então, olha que legal. Esse caminho aqui, né? Pode pegar esse ID que acabou de ser criado, né? Que foi esse ID que a gente passou aqui. E eu vou pegar, por exemplo, aqui no nosso get by ID, né? Ou seja, buscar por identificador, buscar, e tá aqui o nosso objeto que a gente acabou de cadastrar, tá? Que está sendo armazenado em memória. Se eu pegar a lista de todos os eventos, tem uma lista aqui que o nosso objeto já está aqui na lista também. Se eu for atualizar, olha só que legal que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar aqui esse objeto que foi retornado aqui, para facilitar, substituir aqui. Eu vou passar aqui, por exemplo, pegar aqui meu identificador, passar aqui como parâmetro também, tá? Como para identificar aqui qual vai ser o evento que vai ser alterado. E eu vou poder colocar, por exemplo, aqui. Vamos mudar aqui o título, atualizado, evento aqui, colocar atualizado. Tá? E aí o que vamos fazer agora? Eu vou clicar aqui em Execute. Vai dar 204 no Content. Então, se eu consultar ele por ID novamente, você vai ver aqui que está atualizado e atualizado. Tá?
E finalmente, né, se eu buscar na lista aqui, ele vai estar aparecendo ainda. Qual vai ser o último passo para a gente fazer? Vai ser deletar esse evento. Então, eu vou vir aqui, copiar meu ID, executar aqui meu delete, 204, código no content, né? Resposta no content. Se eu tentar buscar ele no total, ele não vai achar mais. Mas se eu, por exemplo, buscar por ID, ele está aqui ainda. Por quê? Porque na nossa API, a gente colocou um filtro aqui apenas no get all, né? Ou seja, na busca de todos, mas não colocou aqui na hora do get by ID. Então, ainda assim, nesse caso específico, seria capaz de achar um evento que já foi deletado. Então, o que a gente pode fazer, talvez, aqui é colocar aqui, né? Mas talvez esse caso nem precise, porque talvez imagine que esse cenário seja quando o usuário esteja gerenciando seus eventos e veja que o evento está deletado, mas ele pode ainda ver alguma coisa. Talvez ele até não possa alterar as informações, mas ele possa pelo menos consultar, tá? Então, esse é um cenário que a gente poderia considerar. Então, com isso, a gente consegue, né, fazer aqui um CRUD, né? A gente consegue fazer na operação buscar todos, buscar por ID, cadastrar, atualizar e remover. Lembrar que remoção, o ideal sempre é remoção lógica. Não, sempre é uma palavra forte, tá? Mas, no geral, você vai querer fazer uma remoção lógica. Você não quer realmente apagar do banco de dados. Por quê? Por razões de auditoria. Então, a gente não vai querer realmente excluir isso, porque senão você pode estar, por exemplo, excluindo provas, talvez um processo que ocorra, e aí você estaria esquecendo isso, tá? Uma informação que a gente não pode esquecer agora de implementar é que a gente não tem aqui nosso cadastro de palestrante. Então, eu vou adicionar aqui, abrir minha API, tá? Vou parar aqui minha aplicação de executar e eu vou adicionar aqui HTTP. Vamos lá, agora vamos construir juntos essa aqui, tá? Primeira coisa, a gente vai cadastrar um novo palestrante. Então, se é cadastrar, vamos utilizar aí um HTTP post, tá? Vamos atualizar, vamos gerar uma nova informação. Na verdade, não atualizar, mas gerar uma nova informação, tá? Essa URL vai ser ID como parâmetro e passar também o /speakers. Então, ela vai ser mais ou menos uma URL assim, ó. Dev events / o nosso GUID, tá? Então, eu posso até pegar aqui o nosso GUID que a gente já estava utilizando aqui, né? Para deixar um pouco mais realista. Substituir aqui, a gente esteja utilizando o GUID. E aqui, pronto. Ele pode pegar, fazer o quê? Aqui é /update, então não tem mais nada. E aqui no final eu coloco /speakers, tá? Então, vamos lá criar nossa action. Retorna aí action result. A post speaker. Recebeu o que aqui? Um dev event speaker. Vou chamar aqui de speaker, como corpo de requisição. E eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma coisa similar, que a gente tem feito bastante, que é o quê? Buscar o nosso evento. E aí, nosso evento, ele vai ter o quê? Eu vou fazer devevent.speakers.add, né? Para acessar a nossa lista de palestrantes e passar esse speaker que a gente está recebendo. E aí, eu posso retornar o no content, que é o nosso código de sucesso. Então, eu vou vir aqui, buscar o meu dev event, depois eu vou acessar essa minha propriedade aqui, speakers, e vou adicionar. Né? No geral, você vai querer ter um método para controlar esse acesso. Você não quer realmente deixar que aqui o código cliente faça o que quiser aqui com sua coleção, tá? Mas por enquanto isso atende. Aqui está dando erro porque a gente não adicionou aqui o nosso ID na URL, tá? Que ele está aqui, ID, vou usar ele aqui para atualizar, para realizar a busca para depois remover, tá? Remover não, adicionar o nosso palestrante. Então, vou executar novamente aqui. Agora você tem que cadastrar de novo, porque eu não havia salvo aqui os nossos dados, tá? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou cadastrar aqui, pagar essas informações que a gente não vai iniciar, tá? Vou chamar aqui de Luiz Dev Summit, evento de TI. Eu não vou mexer por enquanto na data de início e fim, tá? E você pode ficar à vontade para mexer, tá? Eu vou pegar esse GUID que ele já está oferecendo aqui, né? Posso usar ele, eu posso usar outro. Eu vou usar outro aqui, já estou aqui com outro criado, né? Tem sites para fazer essa geração de GUID. Tá? Cadastrar um novo. Opa! Agora, provavelmente eu fiz alguma coisinha que eu devo ter errado aqui. Tá? Provavelmente devo ter tirado alguma... Vou fazer o seguinte, Ctrl Z em tudo. Né? Aqui, evento de TI e
Pode ser isso aqui. Pronto, cadastrei, tá? Beleza, eu utilizei esse GUID aqui. Vou pegar esse GUID aqui, né? Só checar se ele tá achando, né? Esse evento tá aqui, o nosso evento tá criado, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui direto em palestrantes, colocar esse ID aqui, vou cadastrar esse palestrante com um outro GUID, tá? Não vou usar o mesmo GUID que a gente está cadastrando no nosso evento, só para diferenciar mesmo. Palestrante, LuizDev, claro, né? Se é LuizDev Summit, tem que ter o LuizDev aí. Então, palestra aí sobre criação de REST APIs com ASP.NET Core. Né? Vou colocar, repetir aqui o título para a descrição. E aqui o link eu vou colocar meu link do LinkedIn. Eu vou colocar aqui meu LinkedIn todo, tá? Vou abrir agora, tá? Execution. Cadastrou no código 204 no content. Se eu vim aqui cadastrar, buscar novamente meu Dev Events, você vai ver que eu já estou aqui cadastrado como palestrante aqui do evento. Olha que coisa legal, tá? Então, com isso a gente conseguiu implementar nossas funcionalidades que estávamos buscando. Você está podendo agora fazer o quê? Buscar todos os eventos, cadastrar um evento, obter por identificador esse evento, atualizar o evento, deletar um evento e cadastrar um palestrante, tá? Então, tudo isso relativamente rápido, né? Assim, o código, se for ver, não é um código complexo. Claro que a gente está utilizando um banco de dados em memória aqui através do nosso contexto de dados, mas que a gente, na próxima aula, vamos conseguir converter isso para realmente utilizar, né, o Entity Framework Core para acesso a dados, tanto em memória também, que ele também tem como você utilizar dados em memória com ele, quanto, por exemplo, com o SQL Server, tá? Então, vamos concluindo aqui, tá? Essa aula 1 do curso de criação de REST APIs com o ASP.NET Core 7, tá? Então, eu te vejo na próxima aula. Não esqueça aí de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para garantir receber acesso imediato, notificações das próximas aulas, e assim você não vai perder conteúdo aqui gratuito no canal, tá? E se você quiser conhecer também sobre meus treinamentos, sobre o meu programa de mentoria, tá? Você pode ver alguns links aqui na descrição do vídeo, ou você pode também, né, chegar, por exemplo, entrar em contato através do LinkedIn, Instagram, enfim, como você preferir aí, tá? Então, é isso. Nos vemos aí no próximo vídeo aqui do curso.